É mais ou menos nesse sentido. Outra preocupação, ainda quando ele falou que tinha tipo educação católica, e eu acho que muitos de nós passamos por essa experiência, né? Eu fui criado numa família simples, católica também, bastante católica, daquelas em que ainda hoje não consegui me livrar, por exemplo, de atos como chegar na casa de minha mãe e tomar a sua bênção, né? E receber a resposta, Deus te abençoe. E aí isso vai passando ao ponto de meu filho já chegar para mim também a bênção pai. E eu sempre refleti, caramba, eu estou reproduzindo uma história. Será que eu estou sendo, não sei, será que eu estou acabando com o mundo mágico dessa criança, com a possibilidade de estabelecimento de relação com a criança com o mundo mágico, que isso também não pode ser evitado? Será que eu estou sendo sincero com ele? E aí eu dizia sempre, abençoado. Né? Como ele dizia, Deus te abençoe, eu dizia abençoado. De repente eu me vi que eu estava tendo hora de Deus, né? Abençoado, não, isso não está certo também não. Vou mudar de estratégia, estratagema. E aí eu começava a dizer, Pai, a bênção, Pai, Deus te abençoe, se assim você o quiser, né? Acreditar, né? Comecei a falar esse estratagema. São coisas desse tipo com as quais a gente se dá o tempo todo, né? A gente tem contato o tempo todo com isso, e é difícil do plano da ética, do estabelecimento ter uma ética mais severa, mais convicta do que você se propôs a ser, ou do que você foi construído a ser, você não vacilar, não oscilar. Outra coisa que eu achei interessante, quando ele estava utilizando os argumentos da existência de Deus, você falou do argumento da ordem do mundo, que é o argumento físico. Que eles dizem que tá aí a borboleta, tá aí não sei o que. Eu me lembro que há um tempo atrás, um grande amor de minha vida foi embora e eu fui levá-la na rodoviária, né? E vocês sabem, a vítima fatal dessas pessoas que pregam são aquelas pessoas que passam, que de alguma maneira estão sentadas de pernas cruzadas e expressando alguma tristeza. Certo? Esse cara aqui está derrubado, esse cara aqui está totalmente transtornado, vou pegar ele agora. Meu filho, o que foi que houve? E era um dia de chuva, nuvens negras, torrenciais, chovia muito aqui no da rodoviária velha, uma imagem perfeita. E aí o cara chegou para mim e disse, olha, você acha o quê? Certo? Você acha que o que fez cair? Quem é que consegue fazer, certo? Cair chuva de um céu desse? Eu falei, meu amigo, pelo amor de Deus, de um céu desse, denso, escuro, com nuvens pesadas, fazer chover até eu fazia. Eu queria ver ele fazer chover, certo? Se fosse um céu claro, daqueles que nós temos aqui de dezembro a janeiro, certo? Que é tudo azul, tem um pingo de nuvem. Eu sei que ele não é Mr. M, falei até assim, está tendo hora de dormir, né? Mas nesse sentido assim. E partindo disso aí, dessas brincadeiras aí, eu queria primeiramente, como o título é Min Abapuru, mas Deus goela abaixo, eu me proponho uma discussão sobre a literatura catequética no ensino módico do Brasil. Primeiramente, eu estou atacando aqui, de alguma forma, esse tipo de literatura, que é um tipo de literatura feita pela Igreja Católica, certo? Em contraposição, em luta, né? Contra a reforma protestante, certo? Mas eu não sou protestante, de maneira alguma. Mas foi um fato, né? Foi um fato que os caras vieram aqui, estabeleceram um processo de aculturação do índio, e é uma coisa interessante para se ler, para se discutir. Primeiramente, por que Min Abapuru? Quem é que sabe o que é Abapuru aqui? Abapuru foi um quadro pintado por Tarcísio de Amaral, durante a Semana de Arte Moderna, que vai dar início ao projeto de Oswald de Andrade da antropofagia cultural, artística, né? Que consistia nisso aqui. Eu acho que vocês conhecem o quadro. Na capa do livro de Bosco, que eu não trouxe, certo? Tem essa figura, é uma figura distorcida, fragmentada, ela tem um pé enorme, você sabe se foi essa, né? E Abapuru significa o quê? Significa comedor de gente, canibal, antropófago. Isso é que é Abapuru. Então a brincadeira poética no título é mais ou menos assim: Min Abapuru, né? Min come gente, porque comiam gente, comiam, mas tinha um sentido simbólico, né? Nesse ato de se devorar uns aos outros, de tribos, evidentemente, que por alguma circunstância eram rivais, certo? Não era que havia guerras constantes, não, mas quando havia esse tipo de prática, né? E aí, o cara diz, mas Deus goela abaixo, porque a prática de inserção do catolicismo, ou do cristianismo católico no Brasil, foi feita dessa forma, né? Goela abaixo. Né? Então, essa é mais ou menos a explicação do título. Para quem se interessa por literatura, vocês têm alguns alunos de letras, também carece discutir se esse tipo de literatura produzida nesse momento
era do ponto de vista da elaboração artística, certo? Da produção estética, esses textos consistiam em realmente um texto literário. Certo? Nesse ponto de vista que eu falei agora, da produção estética, da elaboração artística. Há alguns estudiosos, teóricos que vocês podem ver mais na frente, se quiserem ver, é o Antônio Cândido, principalmente na formação da literatura brasileira, em que ele vai dizer que a literatura brasileira, como processo de transfiguração do real, e aí sim merece um estatuto de construção artística, só vai aparecer no finalzinho do arcadismo, né? E início do romantismo. Até então não se produzia. A literatura de Anchieta, que para muitos já se configura como uma produção literária dentro daqueles conceitos de produção estética, produção artística, para Antônio Cândido só tem meramente uma função pragmática, utilitária de catequização, certo? E por vezes violenta. Isso é o Antônio Cândido diz, né? Então vocês podem ler Antônio Cândido em Formação da Literatura Brasileira e também Literatura e Sociedade, que para os alunos de letras ou para os alunos de ciências sociais que querem abordar essa relação de literatura e sociedade, também é um livro imprescindível, certo? Ele vai dizer que dentro da literatura produzida no Brasil, certo? Mas não do Brasil, certo? E na associação que se faz entre produção literária e crença religiosa, não sei se a palavra crença religiosa é mais interessante, uma atitude religiosa, para Antônio Cândido você pode verificar isso em um Prado de Antônio Vieira, que é um português, mas esteve no Brasil e é considerado para alguns autores também um autor do barroco brasileiro. Para alguns autores, embora tivesse vivido em Portugal, né? Certo? Faz parte do barroco português, mas de alguma forma, para Antônio Cândido, aí sim, a arte, em relação com a literatura, com a religião, já passa a ter estatuto de transfiguração do real. Ele deve ser entendido para Antônio Cândido um objeto artístico. Certo? O Alfredo Coutinho vai dizer que o Anchieta é o fundador da nossa literatura. E na esteira do Alfredo Coutinho, um crítico mais contemporâneo, que é o Léo Delgado Azevedo Filho, vai dizer que o Anchieta é o introdutor da literatura no Brasil, é o iniciador, o inaugurador da literatura no Brasil, e na literatura, preste bem atenção, como um fenômeno artístico, certo? Como uma elaboração estética. Ele já disse isso. Não, os poemas de bandeira de Anchieta, os autos de Anchieta, nada devem, certo? Nada devem que diz respeito à produção estética ou à elaboração artística. Ele diz mais ou menos aqui numa frase: não há dúvida de que o ponto mais alto de sua produção literária está nos longos autos de catequese. Os autos eram peças tipicamente medievais, certo? Ou ainda pegou um pouquinho ali do humanismo, mas eram tipicamente medievais, em que a Igreja Católica professava a sua fé, certo? Algumas obras desse tipo, mais famosas, que não chegam a ser autos, mas se assemelham, são obras como Dom Juan, por exemplo, de Tício de Molina, ou obras como o Fausto, né? Que não é de Goethe, se não me engano é de um autor anterior. Na verdade são mitos bem populares, disseminados. Apenas o que o Tício de Molina faz e o autor primeiro que escreveu, que agora não me lembro, não foi Goethe, teve um anterior a Goethe. O que eles fazem é trazer essas expressões literárias eminentemente orais e colocam para a escrita, certo? Mas no fundo, o teor final dessas obras, embora sejam obras que ao longo de sua construção questionem a existência de um Deus cristão, o Dom Juan é um cara que se rebela, certo? O Dom Juan ficou conhecido como aquele cara que conquista mulheres, mas é um cara que se rebela contra uma aristocracia e também contra uma religião cristã aristocrática. Isso está claro. Quem quiser ler sobre isso, lê um livro de Ian Watt chamado Os Mitos do Individualismo Moderno. É um livro bastante interessante que ele vai discutir o Dom Juan como mito desse individualismo moderno, de revolta constante e ontológica contra as estruturas de poder, e aí está a ideia de Deus, a ideia da aristocracia, enfim. E o Fausto também é no mesmo sentido. É um livro interessante, Ian Watt, a pronúncia eu acho que é essa, sou péssimo em inglês.
Eu ainda